E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Continuando aqui então, ó, nós vamos para os elementos e fatores do clima, né? Apostila 2, então, aula 17 e 18, beleza? Bora lá então, ó. Primeira ideia que a gente precisa trabalhar é exatamente essa relação entre tempo e clima, né? O tempo serão as condições daquele exato momento, tá bom? Então, por isso que você assiste, né, a previsão do tempo. O clima, ele não se altera. Ou seja, para você alterar o clima, você precisa de uma sequência de alterações aí, né, que vão bater pelo menos uns 30 anos, se confirmando sempre, né, essa característica. Então, daí, não é o clima, tipo assim, o clima tropical, por exemplo, ele não vai ser um tropical alterado. Não, se mudaram as características climáticas, então, de uma determinada região, aí você troca o nome, você troca a nomenclatura, tá bom? Por isso que não existe previsão climática, né? O clima, então, ele não muda, tá? Ele não se altera, beleza? E daí a gente vai para os elementos do clima. Bom, o elemento mais importante do clima é a pressão, tá? A pressão, ela pode ser expressa por um centro de alta pressão, né? Como essa imagenzinha que eu coloquei aí. Então, o que vem a ser o centro de alta pressão? Olha só, ele retira umidade de uma área, né? O ar seca, né? E menos nuvens se formam. Diminui a chance de chuva. Bom, observe uma coisa. O centro que tem alta pressão é porque as partículas estão mais próximas umas das outras, tá? As regiões de alta pressão, elas serão frias, né? Então você bem pode ver que aqui pra gente o frio algumas vezes traz umidade. É porque as nossas áreas de alta pressão, elas estão relacionadas com a região polar. Então os ventos frios, quando eles vêm para cá, eles passam sobre o Oceano Atlântico, né? E acabam então trazendo umidade pra gente. Mas em todos os lugares, o vento ou regiões frias, né, portanto de alta pressão, elas vão ter uma tendência contrária, tá? Elas têm tendência então a reduzir a umidade. Por isso que no frio, né, a boca racha, a pele, né, fica ressecada, beleza? Então a gente tem como elemento do clima a pressão, e essa foi a alta. Existe também os centros que são de baixa pressão. Tá? Quais as características dele? Olha lá. Concentra umidade em uma área, ajuda a formar nuvens e favorece a chuva. Então, nós estamos principalmente relacionados com os centros de baixa pressão. Centro de baixa pressão porque é quente, né? Então, o que vai acontecer? A tendência é que o ar venha para essas regiões. Por exemplo, um centro de baixa pressão é exatamente a região da floresta amazônica, né? Por quê? Porque é bastante quente, aí você tem bastante umidade, chove bastante, beleza? E daí, os outros elementos, eles são bastante característicos, né? A temperatura vai ser, então, o nível que você tem de radiação solar ali presente em uma região, a umidade, a quantidade de vapor de água que você tem na atmosfera, né? E assim por diante. E daí a gente vai para os fatores do clima. Esses sim são extremamente importantes e esses caem muito, né? Como eu disse para vocês, dos elementos, o mais interessante a se observar é exatamente a pressão. Beleza? Então, o primeiro deles, a altitude. Bom, a altitude, ela vai influenciar da seguinte forma. Quanto mais alto, ou seja, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Então, observe aí a imagem que eu coloquei, ó, dá um manjo aqui no meu mouse, ó, vamos começar com o nível do mar. No ponto A, está 22 graus Celsius. No mesmo momento, em uma região de 600 metros de altitude, que seria o ponto B, está 19 graus Celsius. E, no mesmo momento, em outro ponto C, a 1.200 metros de altitude, 16 graus Celsius. Beleza. Por que isso vai ocorrer?
Porque quanto mais alto você está dentro da nossa região da troposfera, né? Então, menor vai ser a presença da atmosfera, ou seja, você vai ter menos gases nessas regiões. Se você tem menos gases nessas regiões, não tem como o Sol reagir tão bem, tá? Por isso, exatamente, que no alto das montanhas a gente tem a formação das chamadas neves eternas. Por quê? Devido à altitude, beleza? Então, a altitude, sempre que um local for mais alto, ele vai ter menor temperatura, beleza? E aí a gente tem a latitude. Deixa eu só voltar para você ver. A latitude, tá? Qual a influência da latitude? Bom, aqui nessa imagem a gente tem o zero aqui de latitude, né, que é exatamente o Equador, que é onde o Sol vai atingir aqui de modo direto a Terra. Faço só uma ressalva para vocês. Você pode achar outras imagens com a Terra inclinada, né, que nem para o norte recebendo mais Sol, o sul recebendo mais Sol e assim por diante. Beleza, isso aí são as estações do ano. Tá? Quando o norte está virado recebendo mais sol, quer dizer que é verão no norte, né? Então, nessa imagem aí, qual condição seria? Isso aí seria outono ou primavera. Mas como nas duas estações o sol vai atingir de modo direto, é melhor você guardar essa imagem desse jeito aí. Por quê? Porque aí a gente tem as regiões climáticas bem definidas. Beleza. Então, quanto à latitude, qual a influência que a gente vai ter no clima? Bom, quanto mais baixa for a sua latitude, maior será a sua temperatura. Maior índice de radiação solar você vai obter, né? E quanto maior a sua latitude, menor vai ser sua temperatura. Por isso, olha só, 90 graus norte, o polo norte, né? 90 graus sul, o polo sul. Veja aqui, a setinha, né? Tem a diminuição da temperatura, então, quanto mais próximo você chegar das regiões polares, beleza? E daí tem uma pequena questão aqui, imagine aqui que no Equador, então, que eu tenho a maior intensidade de radiação solar, né? Eu posso achar neve no Equador? Lembre-se que tem sempre um excludente, que é a altitude. Então, se eu tiver uma montanha na região do Equador, sim, eu posso ter neve, né? E aqui no caso a gente tem na região aqui dos Andes, né? A gente pode ter então a formação, a presença de neve, beleza? Continentalidade e maritimidade, esses dois é sempre bom você trabalhar juntos, né? Assim como altitude e latitude, tá? Você guarda os dois juntos que sempre sucesso. Maritimidade e continentalidade, beleza? Essa questão vai estar relacionada com o quanto o Sol consegue aquecer a superfície da Terra, né? A água ela tem maior resistência para a variação térmica do que o continente, né? Um exemplo bem básico, bem besta para você, imagina assim, praia e oceano, né? Durante o dia que você passa na areia, quente pra caramba a areia, você chega na água, parece que ela tá fresquinha. De noite, a areia tá fresquinha, né? E o mar parece que ele tá meio quente. Bom, o mar ele não sofreu variação, tá? Ele está praticamente na mesmíssima temperatura. Já o continente sofreu alteração. Beleza. Então, quando eu tenho regiões, olha só aqui, no litoral, a presença do vapor aqui gerado, né, pela proximidade com o oceano vai fazer o seguinte, no verão aquece pouco, deveria aquecer mais, né? Mas como a gente tem bastante umidade, essa umidade segura a variação térmica, né? Aí você vê no inverno, para a mesma região litorânea, vai esfriar no inverno? Vai, mas pouco, deveria resfriar mais. Agora, quando eu observo uma região no interior, quando é verão, aquece muito. No inverno, quando o sol tem menor intensidade aqui, vai esfriar mais. Então, guarde aqui comigo, a maritimidade, ela reduz a variação térmica. No verão vai ficar menos quente e no inverno vai ficar menos frio. Já a continentalidade, ela aumenta, ela amplifica a variação térmica. Então, em uma região continental, lá no interior, a gente vai ter o verão mais quente e o inverno mais frio
que em uma região litorânea. Por quê? Porque o continente se aquece e se resfria mais do que a água. Fala, não, mas quem mora no litoral não vive dentro do oceano? Sim, mas a gente tem muito mais umidade no ar. Então essa umidade ela segura, ela equilibra, tá? Para que você observe, então, eu coloquei uma imagenzinha aqui, que é de um exercício, né? Ela tá meio fraquinha, mas faça uma força aqui comigo, ó. Observe aqui, ó, Hamburgo e Yakutsk. As duas estão praticamente na mesma latitude, né? Na mesma latitude. Então, olha só aqui, ó. A curva de temperatura de Hamburgo, ela é menos acentuada que a curva de temperatura de Yakutsk. Olha só, a gente tem aqui, ó, de menos 45 graus Celsius no inverno, bate 15 ou 20 aqui, né, durante o verão, e aí volta a cair, despenca. Detalhezinho para você, vale a pena lembrar, o verão nas regiões norte, né, no norte, vai ficar então no meio do ano, beleza? Então, observe, qual a diferença, quais as características aí então de Hamburgo e Yakutsk? Quer dizer que Hamburgo fica na região litorânea, né, ali da Europa, na Alemanha, essa maritimidade vai reduzir a amplitude térmica, então a curva dela é pequenininha. Já Yakutsk, que fica lá no meio do continente, vai ser muito quente no verão e muito frio no inverno, tá? A curva vai ficar maior, beleza? E daí a gente tem as correntes marítimas. Correntes marítimas são dois tipos, tá? A quente e a fria. Então, aí nessa imagenzinha, as correntes que são quentes estão em vermelho e as correntes frias estão em azul, né? Observe o seguinte, ó, toda região que tem as setinhas azuis são regiões ótimas para pesca. Todas as regiões com correntes quentes não são tão boas para pesca. Aqui, ó, no Japão, a gente tem a Oyashivo, né, e a Kuroshivo. O que acontece? Nessa região, na região norte do Japão, é bom pescar. Para baixo, na região sul, não é tão bom. Qual a influência, então, das correntes marítimas nisso? A corrente quente, ela vai aumentar a velocidade de decomposição do alimento. Os peixes, então, vão embora. Em contrapartida, ela aumenta a umidade, chove mais. A corrente fria é exatamente o oposto. Mais peixe, só que menos chuva. Beleza? Tranquilo? E aí a gente tem as massas de ar. A influência das massas de ar vai ocorrer nos determinados períodos do ano, tá? Vale a pena lembrar, cada massa de ar vai carregar a característica da região que ela foi criada, que ela foi desenvolvida. Então, todas as massas de ar que tem aqui, ó, o E de equatorial, o T de tropical, elas serão quentes, né? O P de polar é uma massa fria. E aí, se ela surgiu no continente, ela tem a tendência a ser seca. Aqui a gente tem a única massa continental do mundo que é úmida, né? Por quê? Porque ela está acima da região da floresta amazônica, ela gera então bastante umidade. Veja você, ó, que tem variação do verão para o inverno. No inverno, as massas que são quentes, elas reduzem a sua atuação. E já no inverno, né? Troquei as bolas aqui, ó. No inverno, então, as quentes diminuem a atuação, olha só, fica menorzinha, né? E as frias, elas aumentam. Olha o que acontece com a massa polar atlântica, tá? Então, ó, esses são os fatores do clima, beleza? Depois a gente volta e vamos pegar massa por massa e ver suas características, beleza? Abração, senhores, bons estudos aí para vocês e até mais. That's all, folks.